ao versículo 12, está vendo lá? 16, do versículo 1 ao 12, é essa visão maior, é essa sequência. Porém, quando chega no versículo 13 até o versículo 12, é uma visão. Aí no versículo 13, do versículo 13 ao versículo 16, você vê que acontecem duas coisas fora dessa visão. Olha para você ver. Acontece que ele vai ter uma visão de uma quarta voz e depois da ceifa. Quando ele tem essa visão, e a visão menor acaba aí no versículo 13 ao versículo 16, no versículo 17 continua a mesma visão antiga. Ou seja, preste bem atenção. Até o versículo 13 tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta voz. Do versículo 14 ao versículo 16 tem um intervalo e volta no versículo 17. Deu para você compreender mais ou menos o que é sequência, o que é parêntese? Pegou? Ok, essa parte introdutória é meio chata, mas ela é necessária porque você entende o que nós vamos falar daqui a pouco. Eu sei que essa informação não é uma informação... O que eu tenho a ver com isso? Daqui a pouco você vai entender o que você tem a ver com isso. Porque você é igreja. E toda a vontade de Deus é que nós, como igreja, entendamos o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. Você não quer saber como vai ser o futuro dos seus filhos? Quantos aqui querem saber como vai ser o futuro dos seus filhos? Ok, então você tem que se inteirar do que está acontecendo e do que está profetizado para acontecer, porque se você não viver isso, seus filhos vão viver. Os meus filhos vão viver. E nós temos que saber aonde nós estamos pisando. Por isso que a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas, pastor, infelizmente, às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz têm uma virtude, confiam em Deus. Você confia no Senhor? Amém. Amém, glória a Deus. Mas você tem que saber o que está acontecendo em volta. Ou seja, aí já não é confiança. Você tem que continuar confiando no Senhor, mas você tem que ter prudência. Você saber aonde você está pisando, o que vai acontecer, porque está próximo, muito próximo, o fim de todas as coisas. E eu estou falando isso, e eu vou trazer provas para você. Por isso que a igreja, amados, não pode mais brincar. Não é tempo mais da gente brincar. Porque o tempo que foi profetizado há 2000 anos atrás, e em relação a Daniel, que também foi impedido de escrever o que ia acontecer no fim, nós estamos falando de mais de 2500 anos atrás, e esses homens já estavam profetizando e escrevendo da parte de Deus o que ia acontecer nos nossos dias. Só para você ter um exemplo, Isaías vai chegar um momento que ele vai profetizar, e ele vai dizer o seguinte: eu tive uma visão, e nesta visão eu vi os homens voando com asas como águia. Hoje, para nós é fácil. Nós sabemos que ele estava falando de um avião. Os homens estavam voando com asas como águia, com asas de aço. Eles estavam se referindo a um avião. Hoje, para nós é normal. A gente pega um avião daqui de noite, de manhã, está lá no Brasil. Séculos antes de Cristo. 4, 5, né? São mais de 5 séculos antes de... Bem mais, porque nós estamos falando de 2500 anos antes da nossa era hoje. Ou seja, é uma coisa que nós temos que estar atentos, porque envolve a nossa própria vida. E por que não se fala muito disso? Porque parou-se de falar da volta de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Amém. E a prova, eu vou começar a dar para você nesses dias. A prova é que os governos já estão se juntando, uns contra e outros a favor. Daqui a pouco vai acontecer o primeiro sitiar de Jerusalém. Você sabe o que é isso? Exércitos inimigos de Jerusalém vão cercar Jerusalém para fazer guerra contra Israel. Você está ouvindo isso nos nossos dias? Por que é possível você ouvir isso nos nossos dias? Porque em 1947 Israel foi reconhecida como nação. A partir desse momento, os inimigos de Israel já começaram a articular para acabar com Israel. Eu vou trazer um vídeo para você que você vai arrepiar.
o presidente do Irã dizendo o seguinte: morte a Israel, morte a Israel, morte a Israel. E todos os iranianos dando feedback para ele, falando após ele. Você sabe por que isso acontece? Porque foi profetizado que aconteceria. Viriam os reis da Mesopotâmia. Você sabe que a Mesopotâmia antiga, quem são hoje? Iraque, Irã e o sul da Síria. Diz que os reis da Mesopotâmia, lá no livro de Ezequiel, que os reis da Mesopotâmia se ajuntariam contra Israel, e Israel seria sitiada, cercada para a guerra. Isso está aí acontecendo. Ou seja, o que João escreveu há 2000 anos atrás, o que Daniel escreveu há 2500 anos atrás, nós estamos falando dos nossos dias e estão se cumprindo. E é aí que eu quero levar você ao entendimento de que Jesus está voltando e que é necessário aquele que é imundo se torne mais imundo mesmo, mas aquele que é justo pratique ainda a justiça, e aquele que é santo torne-se mais santo ainda. Amém. Porque Jesus não vai vir buscar um povo podre, sujo. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Jesus não vai vir buscar um povo que está esperando Jesus por aqui 10 séculos, não. Vai vir buscar um povo que está vivendo o Evangelho hoje, esperando Jesus hoje. Amém. Glória a Deus. Hoje. Fazer planos, você tem que fazer. Eu também faço os meus. Mandar seu dinheirinho para comprar as cabecinhas de gado lá em Minas Gerais, muito bom. Comprar seus apartamentos também. Você tem que viver assim. Você tem que planejar. Mas sabe de uma coisa, talvez você não vai desfrutar de nada disso. Porque o cerco está fechando. E sabe como é que eu comparo esse tempo escatológico? Gente, eu estou falando de um assunto que eu amo. É um grande funil. Começou essa profecia lá na boca do funil. Estava largo, tinha muito tempo, só que o tempo veio esgotando. E agora nós chegamos no gargalo do funil. E no gargalo do funil, espreme. Você sabe o que vai pingar embaixo? Ouro puro. Uma fé santa. Aleluia. Um povo de propriedade adquirida do Senhor. Glória a Deus. Não é um povo que vive de maneira imunda, atolado na pornografia na internet, que hoje está com uma mulher, amanhã está com outra. Não é isso. O Senhor Jesus vai buscar uma igreja santa. E a igreja precisa acordar. Ei, acorda! O apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Mas vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar. Então eu queria levar você a esse entendimento aí, a respeito desta sequência de leitura do Apocalipse e dos parênteses. Todos esses textos que estão aqui são importantes, tão importantes quanto esses outros. Porém, se nós lermos misturados, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Essa confusão gera algumas heresias. Uma delas é que tem uma linha teológica que diz que Jesus, quando disse que voltaria, ele voltaria individualmente para cada um, que Jesus não vai voltar. Pasmem, são pastores que pregam isso. Se eu como pastor, o pastor Orley como pastor, pastor Roberto, pastor Ebenezer, e outros pastores que podem estar aqui no nosso meio, se nós deixarmos de pregar a volta de Jesus, não precisa a gente fazer ceia também não. Porque a ceia é para nós fazermos e celebrarmos a ceia do Senhor e fazermos memória dele até que ele venha. Então para que a gente celebra a ceia? Não é isso? Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Esse momento é um momento real. Por isso, meu amado irmão, olha para mim, pelo amor de Deus. Eu vou te dar uma palavra do coração de Deus. Se você está vivendo de uma forma torta diante de Deus, conserta a sua vida hoje. Não espere para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você tem conserto para fazer, está lá no Brasil, você deixou para trás. Tem história de gente aqui que a gente nem conhece.
Existem relacionamentos partidos que deixaram para trás no Brasil, que simplesmente esqueceram.